Muito bom dia a todos, queridos amigos e amigas do Centro Espírita João Batista, para mais este encontro virtual que acontece a cada domingo, destinado aos nossos pais, frequentadores de nossa atividade dominical de evangelização infanto-juvenil, mocidade espírita e grupo de pais, Paulo Zerbeto. Obrigado por todos os nossos fraternos amigos que estão adentrando a esta sala, convidando a todos para que, inicialmente, façamos uma oração, de forma que possamos sintonizar os nossos pensamentos, juntamente com os nossos melhores sentimentos de gratidão pela vida, e elevá-los assim em perfeita comunhão a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a toda espiritualidade benfazeja, que nos acompanha, que nos auxilia, que nos protege, que nos orienta, nossos guias, nossos amigos familiares, pois sabemos que não estamos sozinhos nessa jornada evolutiva, enquanto estamos presentemente nessa romagem terrena. Com a oração dominical, a conhecida oração do Pai Nosso, oremos em coração, em sentimento, em pensamento. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que nos ampara e nos conduz, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Caros amigos, amigas, hoje temos a grata satisfação de receber um grande amigo da casa, o nosso querido Paulo César Faria. Ele é um trabalhador de outra casa espírita, mas está sempre conosco, trazendo luz nos nossos encontros fraternos. Muitos deles já foram presenciais. Nós temos certeza que é sempre um encontro muito proveitoso, porque a temática que ele escolhe é sempre direcionada ao nosso bem-estar espiritual, a uma consciência espírita, de tudo aquilo que chamamos vida, né? E tenho certeza que será um encontro muito proveitoso para todos nós. Sem mais delongas, então, querido amigo TC, né? Carinhosamente chamamos de TC Faria, sinta-se à vontade. Eu não vou dizer que a casa é sua, né? Porque você já está na sua casa, né? Mas a palavra é sua. E que os nossos amigos que estão conectados, né, possam interagir ao longo da exposição dele, tá? Ele assim prefere e, à medida do que for necessário, oportuno, cada um possa interagir ao longo da exposição. Sem mais delongas, amigo PC, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Walter, muito obrigado, Edmur. Bom dia a todos, né? Que Deus abençoe a todos aí nessa manhã gostosa, né? Depois de uma chuvinha boa à noite, nós estamos aí num clima ameno, muito, muito bom para uma palestra aconchegante aí nessa manhã de domingo. Bem, o tema que eu escolhi para estar apresentando hoje é exatamente esse da qual está aí nessa placa, né? As pessoas vêm e vão, mas ninguém vem em vão. Exatamente para trazer, né, o que a doutrina espírita nos apresenta com relação às pessoas que estão no nosso dia a dia, as pessoas do nosso relacionamento, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, né, na nossa comunidade. Então, de repente, a gente começa a perceber que nada é por acaso, né? Então, se de repente alguém fizer uma pergunta
e eu não souber a resposta nesse momento, eu posso pedir para o meu correspondente lá na Itália, que está lá nesse momento na frente do Coliseu, de repente ele pode dar uma pesquisada lá e me soprar a resposta, né? Então, espero que vocês, né? Às vezes tem um delay aí, às vezes pode ser que ele demore um pouco, né? Porque a transmissão, né, internacional é meio difícil, mas de repente ele pode estar me ajudando aí nessa hora, tá ok? Se eu não Então, tá souber bom. também, eu passo para outro. Então tá bom, Edmur, você vai me ajudando aí. Então vamos lá. Eu aproveitei, eu pesquisei, né, duas questões no Livro dos Espíritos referente a esse assunto, né? Então, lá em Simpatias e Antipatias Terrenas, eu encontrei, né, essa questão 388, né, que faz o seguinte questionamento, né? Os reencontros que se dão algumas vezes entre as pessoas que são atribuídas ao acaso, não seria uma espécie de relação simpática? E aí vem a resposta dos espíritos dizendo, né? Há entre os seres pensantes ligações que ainda, né, não são conhecidas. O magnetismo é a bússola dessa ciência, a qual compreenderão melhor mais tarde. Ou seja, todos os nossos relacionamentos é como se fosse um magnetismo. Então, de uma maneira ou outra, uma pessoa pode estar aqui no Brasil, a outra na Rússia, a outra na Itália, como Edmur, mas, de repente, de alguma forma, vão ser atraídas por esse magnetismo para que possam se encontrar e desenvolver um relacionamento que talvez, muitas vezes, né, combinados no mundo espiritual, para que devam desenvolver um trabalho junto, de alguma forma, tenham que ter uma caminhada, né, de mãos dadas aí né, nesse período aqui na Terra. Então, às vezes a gente acha que é por acaso, e muitas vezes isso daí já, esse reencontro, esse encontro, não é fortuito, né? E as pessoas têm algum motivo, alguma coisa a acrescentar no relacionamento. Eu imagino uma situação de uma pessoa, né, onde ela está numa piscina cheia de tinta vermelha e ela está com tinta azul no corpo. Se ela entrar nessa piscina, ela vai ficar um pouco com a tinta vermelha, mas a piscina também vai ficar com a minha tinta azul. Ou seja, acaba um afetando o outro. E não é por acaso, por algum motivo, houve a necessidade desses encontros. Então, como foi dito aí, né, o magnetismo ele é uma bússola, né, dessa ciência. Então, por trás disso, um dia a gente vai descobrir, falando, nossa, que coisa, aquela pessoa que eu encontrei lá aquela vez, olha só, se não fosse ela ter falado para mim que uma determinada empresa estava precisando de um funcionário, eu não fosse lá pesquisar, talvez eu não tivesse conseguido aquele trabalho. Então, de repente, as pessoas entraram no nosso caminho até mesmo para nos direcionar, né? Então, isso é muito legal, imaginando, né? Que maravilha que é nos bastidores o controle disso, que a gente não tem esse acesso. Então, até mesmo uma questão do Livro dos Espíritos, né? Questiona se os espíritos nos conduzem, os espíritos nos respondem que mais do que imaginamos, né? Às vezes a gente não percebe, né? O quão nós estamos dentro de um esquema da qual as coincidências não são coincidências, né? Apesar de nós termos o nosso livre-arbítrio, né? Se combinamos alguma coisa lá no mundo espiritual, temos o livre-arbítrio aqui para fazer as nossas escolhas, que podemos ou não seguir determinados caminhos, né? Mas, às vezes, a espiritualidade tenta uma vez, tenta duas vezes, três vezes, porque vai depender da nossa escolha, né? Aí, num determinado momento, talvez no nosso amadurecimento, aceitemos aquela amizade, né? E possamos juntos trilhar um caminho. Então, é muito interessante imaginar
essa possibilidade. E lembrando, né, como o Walter comentou, se há qualquer mensagem, qualquer tema que a gente estiver desenvolvendo, alguém tiver alguma curiosidade, uma dúvida, ou quiser acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? A outra questão do Livro dos Espíritos que eu aproveitei foi essa aqui, né, a 980. O laço de simpatia que une os espíritos de mesma ordem é para eles razão de felicidade? A resposta vem: o homem desfruta das primícias dessa felicidade, né, na Terra, quando reencontra almas com as quais confundir-se em uma união pura e santa. Tem uma alegria quando nós reencontramos almas afins, né, que desenvolvemos trabalhos no passado, ou alguém pediu para reencarnar novamente para poder estar perto daquela pessoa da qual ela tem um sentimento de muito carinho e ela quer ajudar de alguma forma, então às vezes reencarna, às vezes como um primo, como muitas vezes até como um vizinho, né, para que aquela pessoa possa estar perto devido a essa união, né, de espíritos, né? Então, continuando aqui, numa vida mais depurada, esse prazer será inefável, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a janelinha, porque às vezes ela fica em cima do texto. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável e sem limites, porque ele encontrará almas simpáticas que o egoísmo não tornou indiferentes, porque tudo é amor na natureza, o egoísmo é que o aniquila. Então, tem pessoas que nós temos, né, muito sentimento e às vezes o nosso egoísmo acaba atrapalhando o nosso relacionamento, mas né, e são seres simpáticos, né? Mas devido a alguma encarnação, alguma situação ainda que a gente necessita depurar, às vezes o nosso orgulho, né, vai ferir esse relacionamento, mas o espírito que ele estiver mais desenvolvido, ele vai ficar menos magoado, né? E aí, um dia a gente percebe que as indiferenças foram por causa do nosso egoísmo, mas são seres que estão trilhando junto, às vezes várias reencarnações, e aí vão se ajudando, mas às vezes a gente nós podemos nos perder nessa trilha, nesse caminho, e ferir um pouco esse relacionamento com essa alma simpática, né? E o que foi que causou isso foi por egoísmo. Mas, da mesma forma que Emmanuel dizia que as mesmas mãos que um dia irá amaldiçoar, um dia irá abençoar, vamos evoluir. Então, se alguém hoje nos feriu, lá na frente vai perceber o erro, vai fazer de tudo para reparar esse erro. Então, aí que vem, né, a lei de justiça e amor, Deus, que Jesus nos apresenta, porque hoje estamos magoados, chateados com determinada pessoa, mas lá no futuro essa pessoa vai perceber o mal que nos fez e vai fazer todo o bem. Então, de uma maneira ou outra, nós vamos receber o amor dessa pessoa, né? Então, é só dar tempo ao tempo. Por isso que falou, numa vida mais depurada, ou seja, vai depender do amadurecimento de cada alma aqui na Terra. Nós ainda estamos muito longe, né, de almas, né, espíritos puros. Temos ainda muitas imperfeições, muitos egoísmos, né, o orgulho ainda está em nós. Mas uma coisa boa que a gente não se deve se atormentar e ficar num sentimento de culpa tão grande que atrapalha a nossa missão aqui na Terra. Porque os próprios espíritos, André Luiz, no livro Missionários, ele Alexandre já dizia para ele que quando os espíritos reencarnam, o magnetismo negativo do planeta ele é ainda muito forte. Então, a espiritualidade tem essa consciência. Fala assim, enquanto vocês ficam se torturando porque vocês falharam, nós aqui estamos contando o que vocês evoluíram. Então, estamos vibrando quando vocês retornam, enquanto vocês estão torturados que falharam. Não, a gente sabe o quão difícil é reencarnar na Terra com o magnetismo negativo que tem o planeta. Então, quando vocês voltam, é uma alegria para nós, porque nós vamos contar o que vocês evoluíram.
Às vezes uma pessoa, numa encarnação, matou 10 pessoas, nessa ainda é criminoso, mas matou 2 só. Então, todos vão julgar, nossa, ele matou 2 pessoas. No mundo espiritual, ele vai ser recebido com festa, porque em encarnação passada ele matou 10. Nessa ele matou 2 só, quanta evolução! E assim vai, cada reencarnação vamos aprimorando, né, depurando essas imperfeições. Então, não podemos nos torturar, ficar com um sentimento, né, de total culpa que atrapalha a nossa encarnação. Vamos melhorando, vamos passo a passo e aceitando as pessoas do jeito que elas são, isso é muito importante. Às vezes nós queremos mudar as pessoas e isso é o grande tormento, porque cada pessoa tem uma experiência de vida totalmente diferente, criação diferente, experiências diferentes, crenças diferentes, né? Uns têm crenças renovadoras, outros têm crenças limitantes. Então, temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Se o nosso exemplo puder ajudar a pessoa a evoluir, e outra pessoa, com o exemplo dela, puder nos ajudar também a evoluir, ó que maravilha, estamos crescendo, um ajudando o outro. Agora, ficar tentando, ficar julgando a pessoa, porque ela é assim, assado, nós também somos assim e assado, nós temos as nossas imperfeições, os nossos defeitos, e devemos aceitar as pessoas do jeito que elas são, porque no momento certo será o amadurecimento dela, não no momento que nós queremos. Da mesma forma como Deus tem paciência conosco, nós devemos aprender, né, esse sentimento e ter também paciência com as outras pessoas. Nunca podemos ficar comparando, julgando. Até mesmo os pais, quando têm filhos de experiências diferentes, vêm de reencarnações diferentes, evoluções diferentes, ficar comparando, né? Totalmente errado. Ah, porque seu irmão consegue fazer isso. Nossa, isso é terrível para a reencarnação presente. Já começa a gerar traumas, né, na consciência dessa criança, que ela não tem competência, que ela não consegue, já começa a ter, às vezes, até raiva do irmão, porque o irmão consegue, e ele é preferido pelos pais. Então, todos têm né, a sua beleza, né, e as deficiências vão se aprimorando no decorrer das reencarnações. Nós devemos fazer a nossa parte, dar o nosso exemplo. Então, isso é muito importante. Existem pessoas que conseguem ser importantes na nossa vida. Então, tem pessoas totalmente diferentes na nossa vida. Então, umas pessoas são importantes, outras têm aquele algo a mais, algumas até se tornam indispensáveis em certos momentos, mas apenas pessoas especiais conseguem ser isso tudo ao mesmo tempo e deixar marcas para toda a vida. Então, temos pessoas de todos os naipes, né, no nosso relacionamento, no nosso convívio. Tem pessoas, né, que conseguem ser importantes, estão longe, né? Às vezes tem pessoas que estão lá no Coliseu, outras pessoas, né, têm algo a mais, né? Às vezes estão aqui perto, outras pessoas, nossa, eu sem essa pessoa, minha vida não tem sentido, são pessoas indispensáveis em certos momentos, é aquela pessoa que você pode contar em determinados momentos e falar assim, não, é essa pessoa que eu confio, é ela que eu vou trocar ideia, que eu vou aceitar o conselho dela, são pessoas indispensáveis, principalmente nos momentos de crise, né? E outras pessoas conseguem ser tudo isso, né? São pessoas especiais na nossa vida, e falam, nossa, essa pessoa é muito especial, ela é muito importante, faz diferença na minha vida. Então, temos tudo isso, e saber aceitá-las e respeitá-las do jeito que elas são. Se tem pessoas que também não são nada disso, mas por algum motivo, ela talvez tenha que aprender algo conosco e nós devemos aprender algo com ela. Se pessoas reencarnarem sempre em famílias difíceis, família problemática, como que ela vai ter parâmetro para um dia ela ser um espírito melhor? Muitas vezes Deus permite que um espírito lá difícil, problemático, ainda muito atrasado, reencarne numa família que tem uma sintonia já de muitas reencarnações, que se gostam, que se conhecem, que se respeitam, mas de repente aquela ovelha negra apareceu ali, né? A história da ovelha negra, né? Toda família, né? Se fala que tem uma ovelha negra.
é uma expressão, né? Mas simplesmente para dizer que, de repente, tem alguém ali diferente, né? Ela é simplesmente diferente. Ela não é pior, não é melhor, ela é diferente. E, de repente, ela agora com uma família ali com outra sintonia, com outros exemplos, agora sim, ela tem um padrão, ela tem um modelo, ela tem a oportunidade de entender como que ela poderia ser e ela ainda não é. Então, Deus permite isso exatamente para a nossa evolução, porque se ficássemos sempre ali, né, dentro das cavernas, nós nunca teríamos evoluído. Então, essa mescla de espíritos mais evoluídos com espíritos mais atrasados, ela é muito importante para a evolução da humanidade. Então, teremos pessoas de todos os tipos no nosso convívio, isso é muito importante, né? Essa diversidade nos ajuda a evoluir, a crescer. Ninguém, deixa eu só mudar aqui, ninguém que vem e vai é por acaso. Não há uma pessoa sequer que apareceu sem querer em nosso caminho. Ou ela trará outro alguém para contemplar as nossas vidas, ou então nos mostrará um novo caminho, uma nova perspectiva. Aquelas que aparentemente não contam nada, mas um dia vamos entender qual era seu papel em nossas vidas. Olha que legal isso. Às vezes pessoas que vão aparecer no nosso caminho, talvez não vão seguir um tempo muito longo, mas às vezes vão aparecer num determinado momento, num momento derradeiro, e que de repente vai nos apresentar uma pessoa, às vezes aquela pessoa é a pessoa com quem teremos um relacionamento afetivo, que iremos trilhar os anos de nossa vida juntos, mas dependeu daquela pessoa estar no nosso caminho, de repente aquela pessoa, às vezes a gente nem vai ver mais, nem vai reencontrar, né? Até mesmo foi muito interessante como eu entrei na doutrina. Eu, depois de um sofrimento muito grande que eu estava passando, foi muito interessante que uma pessoa me levou num centro de Umbanda. Olha como começou as coisas. Me levou num centro de Umbanda. Eu não sabia nada de Umbanda. Eu era católico, participava de missas, né? Aí me levou no centro de Umbanda, mas como o sofrimento estava muito grande, eu peguei e eu fui, né, com essa pessoa, me levou no centro de Umbanda. Aí no centro de Umbanda me aparece, o médium lá se dizia que era um caboclo. E aí esse caboclo chegou para mim e falou assim, eu falei assim, então, eu vim aqui, ele falou, já sei, filho, você está sofrendo nesse momento, você veio buscar ajuda. Eu falei, é. Ele falou, mas aqui não é o seu lugar, você tem que ir onde estuda Kardec. Vocês acreditam? Ele falou isso para mim, eu não sabia nem quem era Kardec. Ele falou, você precisa ir onde você vai poder estudar Kardec, é lá que você vai se encontrar, né? E eu saí de lá assim com essa incógnita, sem entender nada. Aí eu cheguei para minha mãe, perguntei no dia seguinte, falei, mãe, a senhora conhece alguém que estuda Kardec? Ela falou assim, minha cabeleireira, né? Então, você imagina, eu apareci na cabeleireira com essa, né, cabelo vasto aqui, né? Ela já não entendeu nada do que eu estava fazendo lá no salão, né? Talvez achou que ia fazer sobrancelha, talvez, né? E aí, de repente, eu falei para ela, olha, minha mãe falou que você frequenta um lugar que estuda Kardec. Ela falou, sim, né? Você quer ir lá? A gente participa lá de estudos aos sábados, né? Eu falei, eu gostaria de ir. E aí foi quando ela me levou lá no Herculano Pires, ela frequentava o Herculano Pires. E aí o que acontece? Ela foi lá esse dia para me apresentar e nunca mais ela foi. Eu nunca mais vi essa mulher, essa cabeleireira, sumiu do mapa. Quer dizer, ela foi muito importante para mim naquele momento, quando me levou até o Santo Espírito Herculano Pires, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Ivan, a família dele, várias pessoas que ali, né? E dali conheci muitas outras, conheci pessoas de outros centros, pude estudar a doutrina, e graças a Deus, realmente foi onde eu me encontrei. Então, você vê que são pessoas que apareceram ali pontualmente na minha vida e foram me conduzindo dentro da doutrina. E isso aconteceu no trabalho, no relacionamento,
Então, são pessoas que a gente acha que apareceu ali sem querer no nosso caminho, né? E foi por acaso, e muitas vezes, né, já estavam ali, né, preparados para nos posicionar, né, a conseguir outras perspectivas de vida. Então, não é por acaso que a gente encontra esses anjos no nosso caminho. Então, dando continuidade aqui, existem pessoas que só com uma troca de olhares a gente já percebe que nasceram para nos encontrar. Coisa de alma, da qual o coração fala sem mesmo dizer uma palavra. A bendita química do amor, né? Ela é bendita, essa química do amor. A espiritualidade nos fala que planejamos no mundo espiritual reencontrar com determinados espíritos para, muitas vezes, uma união afetiva. De repente, são os espíritos que nem têm simpatias de outras reencarnações. Aliás, são muitas vezes antagonistas de outras encarnações e precisam desenvolver um trabalho junto para um aprender a amar o outro, a conhecer melhor o outro, deixar o ódio, que às vezes houve morte, houve conspiração, houve roubo, e ódios que temos, às vezes, de outras pessoas, de encarnações passadas, e temos que viver um relacionamento. Mas aí vem a lógica, né? Mas como que nós podemos amar uma pessoa que a gente tem ódio de outras encarnações? E aí que a espiritualidade nos fala dessa química do amor. Essa química do amor, fisicamente, ela realmente existe. Então, existe uma atração tão forte fisicamente no corpo material que vão atrair esses dois que precisam desenvolver esse trabalho junto, e aí eles acabam se unindo por essa química do amor e acabam desenvolvendo um trabalho junto. Tem um artigo, né, científico, né, em inglês, um grupo de cientistas da Inglaterra descobriram essa química do amor. É uma combinação, parece, de 6 ou 7 hormônios, eles disparam e as pessoas realmente acabam se atraindo. Então, o gatilho pode ser a voz, pela aparência, o cheiro, que vão disparar esses 7 hormônios, e eles permanecem no organismo numa média de 4 a 7 anos. Então, durante esses 4, 7 anos, esses dois estão envolvidos por esse magnetismo, por esses hormônios. E aí é o tempo que esses espíritos têm de aprender a um conhecer o outro, a outro ter um sentimento de carinho pelo outro, de respeito, de amizade. Por quê? Porque depois desse período de 4 a 7 anos aí, essa química do amor, ela cessa, né? E aí, acabou a química, mas agora criou um carinho, um respeito, eles vão continuar a jornada juntos, porque agora aprenderam a se respeitar. E a ciência diz que depois dos 10, 12 anos, que às vezes essa química que ela volta. E aí o casal tem mais um aperitivo aí no decorrer da jornada. Mas aí que a gente percebe, né, pela estatística jurídica, por que que muitos casamentos terminam próximo dos 7 anos? Por quê? Porque o que segurava aquele casamento, aquele relacionamento, era só a química. Foi só a química que segurou aquele casamento. Eles não aprenderam a se amar, a se respeitar durante esse período da química. A hora que acabou a química, um não aguenta mais olhar para a cara do outro, um não aguenta mais a presença do outro, e é onde acabam ocorrendo as separações. Normalmente nesse período, né, de 4 a 7 anos, é onde a estatística jurídica diz que é onde mais acontece separações de casais. E aí acabou essa química, um abraço. Então é assim que muitos espíritos acabam tendo que desenvolver algo juntos, né, através dessa química. A espiritualidade tem esse conhecimento porque precisa colocar esses espíritos juntos, muitas vezes antagonistas, né? Nada melhor do que reencontrarmos espíritos afins,
mas se tiver que desenvolver com espíritos antagonistas, que possamos aproveitar esse período da química do amor, que é um período aí de adaptação, para que possamos realmente resgatar essas situações do passado e ter, né, uma relação simpática com esses espíritos e criarmos um relacionamento de muito carinho e amor, até mesmo, né, de respeito para outras encarnações, né? Quer fazer alguma pergunta, Edmur? Vi que você aí ficou, né, meio atormentado aí, não sei se foi por causa dos leões aí no Coliseu, né? Ou tá tudo bem? Não, está tudo bem, é tranquilo. Esses assuntos Ah, que você está abordando é excelente. Pega diretamente que, na gente. que bom, que bom. Essa ideia, né, disparar gatilhos aí, reflexões, para que realmente a gente perceba se muitas vezes nós não estamos nessa, né, nessa situação, né? Porque somos seres humanos, nós somos espíritos vindos para uma encarnação para amadurecer, né? Nós não estamos aqui a passeio, né, nesse planeta, né? Dando continuidade aí, todo mundo que aparece na minha vida é porque tem uma razão, algo que precisa. Pessoal, desculpe, mas um barulho aqui, a rua aqui faz um barulho, às vezes carro sai com o escapamento aberto aqui, às vezes nem eu consigo ouvir meu pensamento, então eu tive que dar uma paradinha aqui para esse translocado que está procurando o relacionamento dele, né, e ir embora, e aí ficar em silêncio, eu consegui ler aqui. Então, voltando aqui, todo mundo que aparece na minha vida é porque tem uma razão, algo que precisa me mostrar e que hoje, com os meus olhos crus, eu não consigo ver. Com o passar do tempo e com as experiências necessárias, eu tirarei as melhores lições disso. Então, hoje, a gente pode não perceber o que está acontecendo ao nosso redor, mas lá na frente, com o nosso desenvolvimento, com as nossas experiências, a gente vai entender por que determinada pessoa cruzou o nosso caminho. E até mesmo quando chegarmos lá no mundo espiritual, já pensou que legal quando a gente tiver a oportunidade de rever tudo isso que a gente está passando aqui hoje, nessa encarnação, entender por que dessa pandemia, né? Até mesmo a gente estava falando de relacionamento, eu vi um artigo que é de cientistas psicólogos lá na China, que o nível de separações que ocorreram nesse período de pandemia foram absurdos, né? Porque muitas vezes pessoas estavam longe, né? Estavam num relacionamento, mas, né, estavam longe e de repente tiveram que ficar mais próximos dentro da mesma casa, entre quatro paredes, é onde apareceu mais as diferenças e muitos casais realmente não tiveram a paciência, né? E acabaram se separando, né? Mas hoje a gente não entende por que da pandemia, não entende de muitos relacionamentos que estão ao nosso redor, por que dos nossos irmãos, por que dos nossos vizinhos, né? Aliás, com relação aos nossos vizinhos, tem um romance muito interessante, né? Que era Laços Eternos, que até eu li esse romance, e depois logo na sequência veio essa peça de teatro aqui no Politeama, eu fui assistir, foi muito interessante, onde tinha uma baronesa que ela era muito orgulhosa, né, e maltratava todas as serviçais dela, e tinha uma serviçal que ela torturava demais, ela pegava demais no pé, né? E aí depois, numa outra encarnação, eles vieram reencarnar em Minas Gerais, uma era vizinha da outra, né? E aí era uma fofoca, porque essa serviçal que era vizinha fofocava da outra, que a outra tinha o nariz empinado, porque não sei o que lá. Porque ela era baronesa, ainda tinha os seus orgulhos, né? Então, não é por acaso nem os nossos vizinhos, isso que é incrível. Às vezes a gente está criticando o vizinho, não é por acaso que ele esteja, né, ali, né, é, dividindo, né, parede com parede, muro com muro, né? Então é o que foi falado lá no início, é um magnetismo que a gente não entende, né, que atrai os espíritos por algum motivo. Ó, você vai ter que desenvolver um trabalho com aquele, mas não quero saber daquele, não, mas vai ter alguma coisa, um dia você vai precisar dele, um dia seu carro vai quebrar, você vai ter que pedir carona,
Você vai faltar um açúcar na sua casa, você vai ter que pedir um açúcar no vizinho. Quer dizer, de alguma forma, alguém está ali, não por acaso, aguardando o momento de você diminuir o seu orgulho e ir lá pedir apoio daquela pessoa, né? Continuando aqui, só tirar a janelinha que fica aqui na minha frente, que às vezes fica na frente do texto. Não importam quais serão as suas escolhas, porque todas elas levarão você a conhecer as pessoas que precisam cruzar o seu caminho. Seja mais cedo ou mais tarde, tudo um dia fará sentido. Pode apostar e esperar com mansidão. Então, isso não interfere o nosso livre-arbítrio, né? Reencontrar essas pessoas não está fadado que tenhamos que naquele momento, é como foi dito aqui, ou mais cedo ou mais tarde. De repente ainda não estamos preparados, talvez ninguém vai te violentar, ter um relacionamento com uma pessoa que você não tem condições ainda. Mas aí com as experiências da vida, passar dos anos, aí um dia você vai estar preparado a lidar com aquela pessoa e você precisa ter um relacionamento com aquela pessoa, mas aí no momento certo. Então, o livre-arbítrio é muito interessante, né? É como nós planejarmos uma viagem. Então, estamos planejando, eu vou fazer uma viagem, eu vou para Ubatuba, né? Então, vou passar minhas férias em Ubatuba. Então, ó, fiz o planejamento. Eu vou para Ubatuba. Esse é o planejamento. Agora, todos os detalhes da viagem não está registrado, não está previsto, não está fadado a acontecer. Não sei que estrada que eu vou pegar, de repente pode ser que eu queira ir por uma estrada, aí eu queira mudar, né? Aí eu queira ir por outra, eu não sei qual cabine de pedágio que eu vou passar, eu não sei qual posto que eu vou parar para abastecer ou para me alimentar, de repente, na hora eu vou escolher aqui, eu vou escolher ali, mas está planejado que eu tenho que ir para Ubatuba. Então, todos os detalhes da viagem, elas vão acontecendo conforme as nossas escolhas, conforme o nosso livre-arbítrio. Na encarnação é a mesma coisa. Eu preciso, né, em algum momento, encontrar o Edmur, mesmo que ele esteja morando na Itália ultimamente, né? Em algum momento, né, o mundo vai conspirar de alguma forma e a gente vai se cruzar no caminho e vai realmente se conhecer, e um vai ajudar o outro, um vai apoiar o outro, e aí vamos conseguir, né, acertar alguma pendência que tenhamos lá do passado. Mas quando isso? Não sei. Quando eu tiver 20 anos, quando eu tiver 40, quando eu tiver 60, não importa. Em algum momento nós nos planejamos que nós iríamos ter que acertar as nossas contas do passado. Mas no momento certo, Deus não violenta ninguém, né? Deus vai deixar que o nosso livre-arbítrio conduza essa história. Isso que é legal, né? Essa liberdade que a gente tem, e a gente vai evoluindo conforme tem que ser, passo a passo. Como nessa imagem aí da areia, né? Vamos nos encontrar de alguma forma, né? Passo a passo, um dia os nossos passos irão se cruzar. E um dia lá na frente é que a gente vai entender o porquê que esses passos se cruzaram naquele momento, né? Isso que é o legal dessa história toda, né? Como que funciona tudo isso? Eu fico imaginando, né? Os engenheiros do espaço que gerenciam, que fazem a governança de tudo isso, deve ser muito legal. Fico imaginando o nível dos espíritos para ter né? Essa condição, né, de analisar todas essas possibilidades aí para que venhamos a crescer e desenvolver. Dando continuidade aqui, só quero viver uma vida inteira ao lado de pessoas queridas, das quais o mundo trará para perto de mim. Desejo logo identificar o que é preciso aprender com as ruins, para de imediato poder me afastar. O resto, eu sei que o tempo levará, assim como levou tantas coisas para longe de mim.
Às vezes tem pessoas que a gente tem um carinho, né, muito grande, e às vezes a gente não está próximo, a gente não está tendo aquele contato. E, de repente, a gente é obrigado a conviver com outras pessoas que a gente não tem tanta sintonia boa, mas somos obrigados a, naquele período, a estar trabalhando com elas, a estar convivendo com elas. Eu mesmo, no meu trabalho, já trabalhei com pessoas muito difíceis, que eu falava, meu Deus, por que eu tenho que trabalhar com essa pessoa? Então, ao invés de julgar, criticar, brigar com essas pessoas, aí que eu se aproximava mais. Quando eu conheci a doutrina e tive esse entendimento, foi aonde eu me aproximei mais dessas pessoas. E aí, aquela pessoa que basicamente era uma inimiga, uma pessoa que eu não suportava, aos poucos, no convívio ali, se aproximando mais, tentando entender como ela pensa, o que ela gosta e convivendo mais, aos poucos, aquela antipatia foi diminuindo, até mesmo a pessoa, parece que ela foi se tornando mais simpática comigo, e a hora que a gente estava ali com um nível de amizade bom, surgiu uma oportunidade de uma outra empresa que eu ia ter que sair dali, ter que deixar aquela pessoa. Ó, que beleza! Talvez se eu não aprendesse a lidar com aquela pessoa, eu seria condenado a ficar trabalhando naquela empresa, talvez a vida inteira, né? Injuriado, desanimado, condenando e julgando aquela pessoa, brigando com aquela pessoa e não sairia dali sem ter a oportunidade de crescer, de me desenvolver. E aí, a partir do momento que a doutrina espírita me mostrou isso, eu falei, deixa eu fazer isso na prática. Será que é só na teoria? Deixa eu ver na prática. E na prática funcionou. Então, isso serviu de lição. Então, todas as vezes que eu vejo uma pessoa muito difícil, seja no trabalho, que seja subordinado, seja subordinado, ou seja chefe, ou seja no convívio, no relacionamento na comunidade, ou seja na família, na hora que eu percebo alguém e talvez eu não tenha uma sintonia agradável com aquela pessoa, aí eu percebo, é ali que eu preciso trabalhar. A bússola está me apontando, meu amigo, você precisa trabalhar ali, não adianta fugir, não. Não adianta fugir, não. Vai, desenvolve um trabalho com ela, porque a hora que você conseguir aquilo for realizado com sucesso, pronto, você está livre para ter acesso a outras pessoas que você tem mais sintonia, que você tem mais simpatia. Então, não tem jeito, a vida ensina. Então, não adianta fugir das pessoas difíceis. Pelo contrário, se aproxime, desenvolva um trabalho com ela. A hora que você aprender alguma coisa e ela aprender algo contigo, pronto, o trabalho foi realizado. Agora pode seguir adiante. Isso é o maravilhoso, né, da vida e dos ensinamentos da doutrina espírita, é ensinar esse ponto de não fugir das pessoas difíceis, pelo contrário, nós devemos procurar, a bússola é procurar pessoas difíceis. Jesus já dizia, qual o mérito da luz que foge das sombras, né? Então, se nós estamos bem, estamos sentindo luz naquele momento, onde estão as sombras? É lá que é o meu trabalho, é lá que é onde eu devo desenvolver algo. E um dia, quando chegar no mundo espiritual, falou, nossa, graças a Deus que eu entendi isso, que a doutrina me mostrou isso, e eu aceitei essa prova, pois aí eu consegui ter sucesso, e graças a Deus hoje eu estou bem, estou em equilíbrio. Isso ajuda não só na vida material, mas vai nos ajudar também quando chegarmos lá na vida espiritual. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês, né? Se tudo isso que eu estou falando aqui, vocês estão conseguindo, né, numa breve reflexão, lembrar de algumas pessoas, que seja no trabalho, na família. Não sei se tudo isso está tendo sentido para vocês, né? Tudo bem, Edmur? Aí em italiano, você está me entendendo em português, né? Eu preciso falar em italiano. Não, Eu tá sono tudo felice bem, lá. sim. Eu sono felice de fare la sua conoscenza. Aí você conseguiu entender agora? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Em português eu consegui Sabe entender aquela bem, pessoa... viu? Oi? Em português eu consegui entender bem, tá? Que beleza. Então, você vê?
né? Eu O só espírito, tô, quando ele vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo várias línguas, né? As línguas dos é, sinais, as mas eu, línguas, né, de outros países. Olha que beleza. mas eu só tô na Itália, tá? Mas eu falo em português. Ah, entendi, entendi. Você usa o Google Tradutor aí, né? Sim. Então tá bom, então tá bom. Vamos usar o tradutor da doutrina espírita, então, também. Então, vamos lá. Sabe aquela pessoa que você amou, ou até mesmo aquela que você odiou e nunca entendeu o motivo? Elas precisavam aparecer em seu caminho. Existia um propósito por trás disso, uma razão real e mais lá na frente você entenderá. Afinal, nenhum encontro acontece por acaso. Então, às vezes você teve um relacionamento com uma pessoa e não foi feliz nesse relacionamento. E às vezes a pessoa fica maldizendo isso. Ai, credo, não devia ter me relacionado com aquela pessoa. Ela foi um atraso na minha vida, não quero nem saber mais. Não, pelo contrário, foi muito importante o relacionamento com aquela pessoa, mesmo que tenha sido negativo, porque ali você aprendeu algo e te deixou mais maduro para um próximo relacionamento. Às vezes, o próximo relacionamento que você tem, você só conseguiu ir bem nesse relacionamento por causa daquele anterior. Porque naquele anterior você tinha determinado comportamento que você viu que não deu certo e causou uma antipatia para outra pessoa que gerou um final de relacionamento. Mas olha que bom, com isso você aprendeu, você sofreu, você viu que não foi bom, nossa, eu não posso fazer mais isso, né? Então, num próximo relacionamento, eu preciso mudar isso. E olha que bom, você mudou isso e isso te ajudou no outro relacionamento. Então, nem as pessoas ruins que consideramos, né, ruins no nosso caminho, nós devemos maldizer. Pelo contrário, foram pessoas que estavam ali para nos ensinar. E isso é muito importante. Então, devemos ainda agradecer aquela pessoa, devemos agradecer porque com o relacionamento dela, o que aconteceu gerou experiências na minha vida para que hoje eu possa ver a vida de uma maneira melhor. Até mesmo os nossos governantes, nós aqui brasileiros sofremos demais com os nossos governantes, né? No passado, no presente, ainda vai saber no futuro, né? Mas por algum motivo isso gera determinadas dificuldades e com isso estamos aprendendo. Nós brasileiros temos uma oportunidade maravilhosa de aprender com esses espíritos, talvez ainda muito atrasados, apegados, né, ao poder, né, aos bens materiais, que geram tantos dissabores, né? Mas não podemos generalizar, porque talvez no meio desse grupo, né, desse segmento que nós chamamos de políticos, talvez tenham algumas ali andorinhas tentando fazer verão. Quem sabe um dia, né, em encarnações futuras, mais espíritos andorinhas estejam ali e quem sabe sejam a maioria um dia espíritos bons, evoluídos, querendo o bem do próximo, querendo o bem da sociedade, da comunidade, gerando decisões que venham a ter um bem comum, né? Se hoje a gente passa por isso, é necessário conhecer o mal para que venhamos a querer o bem, né? Então, quem sabe no futuro possamos escolher espíritos que possam realmente ter esse pensamento, essa sintonia e tenhamos uma sociedade melhor, o Brasil, um país pátria do Evangelho, né, coração do mundo, possa ter representantes aí que venham a nos fazer ter a alegria de ter um governante que realmente pense, né, no bem comum e não só no seu bem, no seu bem querer, né? Mas faz parte, estamos aprendendo, ainda são espíritos ainda, né, que têm uma longa jornada pela frente e quem sabe um dia, né, como foi já dito por Emmanuel, a mesma mão que amaldiçoa, um dia irá abençoar. Então, continuando aqui,
a água, deixa eu só tirar aqui, a água que cai do céu não é sem querer. As flores que nascem do chão não são por acaso. O mundo gira com o porquê e você pensa que somente você estaria nesse mundo sem nenhum fio condutor, uma razão para existir e encontrar as pessoas certas. Grande erro seu. Tudo está devidamente escrito no livro da vida. Então, se até uma árvore, uma folha cai de uma árvore, né, com algum propósito, não acontece nada sem querer. Eu estou vendo aí essa folha, né, é um maple, uma folha tipicamente, né, do Canadá. Você vê que coisa, eu na minha adolescência eu tinha uma paixão, um carinho pelo Canadá imenso, eu comprava livros do Canadá, eu queria ir para o Canadá, mas tudo conspirava para não ir para o Canadá. E a minha irmã, que era pequena, convivia comigo, eu sempre falando do Canadá, sempre falando do Canadá. Olha o que acontece, no fim, ela acabou indo embora para o Canadá, foi estudar no Canadá, foi trabalhar no Canadá, casou lá no Canadá e tem a vida agora lá nesse país. Quer dizer, não foi por acaso que talvez ela não convive mais comigo do que talvez com meu irmão, ou até mesmo com meu pai, né? Ela aprendeu a ter esse carinho por esse país e acabou indo trabalhar lá, né? Então, e viver lá no Canadá. Então, você vê, então eu fui instrumento para ela, de repente, ter uma missão lá, onde ela conheceu, né, o que é o esposo dela lá hoje, e ele é espírita, e os dois desenvolvem o trabalho junto, né, com outros espíritas lá no Canadá. Até eu participo, né, até o Alan está participando, Alan aqui que frequenta o centro, está participando dos encontros, né, lá do grupo espírita lá no Canadá, né, compartilhando também o conhecimento, a experiência dele, né. Então você vê que coisa, né? O mundo ele é muito pequeno. A possibilidade dessa globalização, a tecnologia hoje aproxima, né, os espíritos. Então, não é por acaso que a tecnologia evoluiu a esse ponto. Estamos hoje aqui no meio de uma pandemia, trocando informações, trocando esse afeto, trocando esse carinho, e cada um na sua casa, né? Se bem que o Edmur está no barzinho na frente do Coliseu, né? Mas cada um está na sua casa. E então, graças à tecnologia que aproximou as almas, você vê que, né, tudo faz parte, né, do desenvolvimento do espírito. Então, não acontece nada por acaso. Estamos reunidos aqui hoje por acaso. Se tudo isso que eu falei hoje aqui, ninguém lembrar de nada, não tem importância. Mas se tiver, de repente, uma frase que foi falado aqui hoje, aquilo vem em sintonia com alguém, né? Calou fundo no coração e a pessoa falou, nossa, isso fez diferença para mim. Nossa, eu vou estar muito feliz, né? A minha apresentação aqui hoje, ela teve um objetivo, ela teve um sentido. Se isso acontecer, mostra que não foi por acaso de, né, estarem aqui, de repente eu ter falado alguma coisa que veio ao encontro, não de encontro. Às vezes a pessoa fala, eu veio de encontro é choque, né, antagonismo, né? Então veio ao encontro. Então espero que alguma mensagem aqui venha ao encontro, né, das necessidades de hoje, de quem esteja, né, participando dessa, né, dessa palestra, né? Então, continuando aqui, enquanto você não aceitar que precisa vencer uma fase, tudo ao seu redor contribuirá para o passado sempre vir à tona e você estará cometendo os mesmos erros. Então, até que nós falamos, se você fugir de uma pessoa difícil, né, não contribuir para o desenvolvimento dela, para desenvolver, né, acertar relações do passado, desenvolvimento seu e dela, você vai estar sempre cometendo os mesmos erros, você vai estar criticando a pessoa, você vai estar sofrendo, você vai estar passando por momentos difíceis, porque você não aceita que você precisa desenvolver algo com ela. E isso é muito importante, né? Então, o quanto mais cedo a gente acertar as contas, melhor que possamos ter uma vida mais feliz.
Dê valor às pessoas que surgem em sua vida, porque cada uma delas terá contribuição com a sua história, com sua evolução. Haverá momentos de dor, mas também diversos deles de amor, mas nenhum deles acontecerá por acaso. Então, todas as relações são importantes, né? Todas as pessoas que participar da nossa vida vai fazer parte da nossa história, vai estar gravada na nossa história. Tivemos um relacionamento em algum momento, pessoas que vão nos trazer dor, pessoas que vão nos trazer amor, mas faz parte, devemos desenvolver, né, algo, né, naquele momento, então devemos agradecer, né, que aquela pessoa cruzou o nosso caminho. Nada nessa vida por acaso, ninguém aparece sem querer, é tudo guiado por Deus. A sorte não é suficiente para apresentar alguém que tem uma história para ser escrita junto da nossa. Até um esbarrão, né? Esbarrando e derramando um café na roupa, e a gente, meu Deus, né? Quem que é aquela pessoa, né? Às vezes a gente acha que foi por acaso aquele esbarrão, não foi, de repente, para um olhar diferente para aquela pessoa, ouvir a voz dela, querer ajudá-la e ser ajudado, né? Então, às vezes a gente acha que são coisas do acaso, coincidências, né? Isso não existe, né? Ainda continuando, a vida é mesmo uma caixinha de surpresa, da qual, de repente, nos dá motivos para sorrir e volta e meia para chorar. Daí surgem pessoas especiais para enxugar as nossas lágrimas, outras que se afastam quando poderiam, na verdade, ajudar. Nesse meio tempo, vamos aprendendo as lições do universo, nos recompondo, escrevendo a nossa história. Então, pessoas que em algum momento vão estar lá para enxugar as suas lágrimas, outras que num momento poderiam ter ajudado e simplesmente elas foram embora e acabaram não nos ajudando, mas um dia elas vão perceber, e nós também. E aí elas vão pedir perdão e vão fazer de tudo para, numa nova oportunidade, poder nos ajudar. Então, não critique aquela pessoa porque não nos ajudou. Ela não estava preparada, em algum momento ela estará. A gente vira e mexe, encontra alguém, se reconhece em outra alma e acaba por se perder de tantas outras. Sem querer, o mundo gira e nos deixa de cabeça para baixo, sem entender nada, mas na verdade é só mais um modo de nos fazer encontrar um novo aprendizado no peito de alguém. Então, tem pessoas que vão fazer a vida da gente virar de ponta cabeça, né? Não, mas não foi por acaso, né? Por algum motivo, tínhamos que passar por aquilo, era um momento de desenvolvimento, uma fase de desenvolvimento. Os encontros da vida podem não ser marcados sobre nosso conhecimento, mas em algum lugar do mundo, na vida, há um fio que já fez essa ligação, que uniu essas almas, sem que ninguém possa duvidar ou sequer questionar. O mundo é realmente perfeito, uma incógnita que vale a pena decifrar. Então, por algum motivo, a gente já fez, já tem um elo, já ligou com uma pessoa, e aí, em algum momento, nós vamos ter essa oportunidade de desenvolver um trabalho junto. A gente encontra e desencontra pessoas a todo momento. Isso faz com que diversas histórias e aprendizados sejam construídos passo a passo, do jeito que a vida estabeleceu. Somente assim nos encontramos e alcançamos o nosso desafio pessoal. Então, encontros e desencontros, pessoal. Sempre estaremos com pessoas no nosso caminho, pessoas boas, pessoas ruins, naquele julgamento inicial, mas que depois percebemos que são pessoas que estão contribuindo para o nosso desenvolvimento, para a nossa história. Essas ligações são muito importantes. A vida realmente ela é maravilhosa. A gente já está quase terminando. Nada nessa vida é por acaso, nada. Tudo tem um motivo, um começo e um fim. Tudo ao nosso redor é permissão, é razão pela qual devemos amadurecer, tomar outro rumo ou ensinar alguém. Às vezes somos um instrumento, outras, o foco é a nossa evolução. Mas não importa em qual fase vivemos, pois todas levarão para a mesma direção. Olha que lugar, que legal. Por mais que às vezes você escolha caminhos diferentes, a gente tem algum caminho principal que traçamos lá no mundo espiritual. Então,
teremos experiências diferentes, caminhos diferentes, mas iremos nos encontrar, né? Em algum momento estaremos seguindo o caminho que devemos seguir, né? Em direções diferentes, mas estaremos lá. Um dia aquela pessoa, ela te fez o mal, lá numa encruzilhada, lá numa curva do caminho, ela estará lá sentada, de mão posta, pedindo ajuda, e vai ser você que vai ajudar ela. Ela um dia te fez mal, você vai ter a oportunidade de mostrar para ela, né, o que é fazer o bem, e vai estar lá para ajudá-la, né? Olha que beleza, a vida nos ensina essas coisas. Jamais ache que o que acontece em sua vida é algo por acaso, não é um jogo de dados, né? Está um dado aí do lado. Nem mesmo um fio de cabelo cai de ti se isso não estiver estabelecido em seu destino. Essa frase me dói muito, né? Que nem mesmo um fio de cabelo cairá. Então, fico imaginando que lá no mundo espiritual eu escolhi isso, né? Ou seja, ou alguém me enganou, né? Ou realmente eu tinha que passar por isso, né? Talvez eu fui um índio em outra encarnação, arrancava o escalpo, né, dos colonos, então estou aqui agora, né, passando por essa situação, mas tudo bem, vamos aceitar, né? Faz parte do meu destino. As pessoas que aparecem, os desafios e também aprendizados precisam passar por ti. Então, tem pessoas que também precisam passar pelo meu caminho. Elas precisam aprender algo comigo, da mesma forma como eu preciso aprender algo com elas. O mundo, a vida, não é um jogo de dados, né? Tem uma frase aqui muito interessante de Charlie Chaplin que diz o seguinte: chega um momento em sua vida que você sabe quem é imprescindível para você, quem nunca foi, quem não é mais e quem será sempre. Então você, com a sua maturidade, com a sua experiência, você sabe quem é quem na sua vida. Isso é muito importante, né? E aí, o mais importante, então, de tudo isso é saber que Jesus está conosco, em qualquer escolha que façamos em nossa vida, através do nosso livre-arbítrio. Olha que beleza! Tudo que a gente fizer, tudo que a gente estiver vivenciando como experiência, Jesus estará sempre conosco, nunca nos julgando, mas nos apoiando, para que possamos cumprir aquele caminho e chegar ao nosso destino. Chego aí ao final, né, dessa palestra, com o tema As pessoas vêm e vão, mas ninguém vem em vão, né? As fontes aí, eu utilizei aí o Livro dos Espíritos, e utilizei também mensagem aí do site, né, Mensagens com Amor, mostrando que realmente nada acontece por acaso. Pessoas vêm e vão, mas ninguém vem em vão. E aí, agradeço aí a todos, né, pela participação, até mesmo o silêncio, né, muitos não participaram, né, falando alguma coisa, porque talvez estavam ali na reflexão daquela mensagem, analisando pessoas que estivessem e que estão vivenciando com vocês nesse momento, quem são elas, né, por que elas estão junto comigo e o que eu preciso desenvolver nesse momento. Então, eu agradeço, né, com certeza, a todos pelo carinho que eu recebo sempre, né, do Centro João Batista, né? São pessoas muito queridas no meu coração, que fazem parte da minha história, estarão ainda percorrendo muitos momentos na minha história nessa encarnação e, com certeza, em outras. Querido PC Farias, meus parabéns pela belíssima exposição com essa temática. Pegando um gancho, né, que você usou como último slide, né, que na nossa jornada nós, independente do que nós tomarmos como nossas decisões de vida, Jesus, através do nosso livre-arbítrio, Jesus estará sempre conosco, né? Então, pegando esse gancho, né, através do exemplo maior de Jesus, através da sua conduta, das suas palavras, ou até mesmo quando ele se calou diante das ofensas, diante das acusações, diante do Calvário, ele nos deixou pegadas, né? Pegadas através dos séculos, e elas ainda brilham, para que nós possamos segui-lo.
e Ele nos aguarda no final dessa jornada. E nós não conseguiremos chegar lá sozinhos. Nós realmente cruzaremos com muitas pessoas. Nós não vamos conseguir a nossa evolução, a nossa salvação ou a nossa redenção, né, como se diz, sem as pessoas com quais nós temos débitos, com quais nós temos afinidades, com quais nós temos que caminhar juntos. Então, essa temática das pessoas que cruzam o nosso caminho realmente é muito interessante. O ser humano não é uma ilha. Ele nunca vai evoluir sozinho, vivendo como um eremita, numa gruta, no meio do deserto, né? Paulo de Tarso precisou de 3 anos, né, vivendo num oásis, para poder internalizar a mensagem do Cristo logo após o evento na estrada de Damasco. Mas depois ele saiu ao mundo a pregar, né, e a exemplificar. Então, nós somos assim também, né? Nós precisamos das pessoas, sempre estaremos precisando de pessoas, só evoluiremos com as pessoas que nos acompanharem, nos conviverem nessa jornada. Parabéns, muito obrigado. A Unesina, ela quer falar. Como Oi, sempre eu Unesina. quero falar. Como sempre eu quero falar, né? Então, o Bom, né? PC falou que não sabia se colaborou, se trouxe alguma lembrança. Trouxe todas. A hora que você falou da sua cabeleireira, conforme você colocou, eu fiquei pensando em quantas pessoas passaram rapidamente pela minha vida e deixaram assim marcas tão profundas e importantes que me direcionaram para, às vezes, para outro caminho que eu não imaginava, né? Então, foram muito importantes, e essa questão de você dizer que a gente convive com espíritos mais atrasados, né, ou mais adiantados, eu fiquei pensando na minha postura, porque eu sempre acho que eu sou um espírito um pouquinho mais adiantado do que aqueles que convivem comigo, né? Então, às vezes eu olho para aquelas pessoas que me prejudicam, ai, coitado, é um espírito primitivo, mas ele vai evoluir, né? E a gente vai se entender lá na frente, como se eu já tivesse muito adiantada. Então, isso foi muito importante. Eu agradeço muito, PC. Muito obrigada. PC, cancela o share screen para que nós possamos todos ficar com as telinhas maiores. Sim. Deixa eu ver aqui. Isso, Aí. obrigado. Bom dia, PC. Você tá bom? Fala, Macário, tudo bem? Tudo de você, prazer rever todo mundo aí. Prazer A é meu. A última vez que nos vimos foi num circo, lembra? Exato, olha só. É Tá verdade. bom. Me chamaram no palco, né? Você vê que o careca é ponto de referência, né? O palhaço viu um careca lá na plateia e me chamou para ir no palco. Eu nunca, se eu falar para você que foi a primeira vez que eu fui num circo, eu nunca tinha ido num circo, eu nunca me diverti tanto. Ele me chamou no palco, eu queria trabalhar junto com ele ali, eu queria continuar, sabe? Não queria sair do palco. Pois é. Muito bom. Agora para te provocar todos dois. No slide aí você falou: a vida é uma caixinha surpresa. Surpresa ou uma caixa de Pandora? Realmente, né? Muitas vezes a gente acha que é uma caixa de surpresa, né? E às vezes a gente abre a caixa e não sabe o que vai vir dela, né? Mas independente o que vier, né, da caixa de Pandora ou da caixinha de surpresa, o importante é a gente estar preparado, né? E até ontem eu estava conversando com uma pessoa, né? Graças a Deus que, não menosprezando qualquer outra religião, a doutrina espírita, ela nos dá uma bagagem, uma força muito grande para quando a gente tem que enfrentar um problema. Eu digo que eu enfrentei alguns problemas na minha vida que, se eu não fosse espírita, eu acho que eu não teria condições de
eu não estaria preparado na época para enfrentar determinadas situações. Mas, graças a Deus, esses problemas surgiram quando eu já era espírita, porque deu, né, sofri, errei, né, falhei em alguns momentos, mas, graças a Deus, a doutrina deu aquele bote de salva-vida no meio no meio do oceano, né? Então, muitas vezes a gente pode estar abrindo, né, essa caixa de Pandora mesmo, né? E vai ser uma surpresa, né? Mas com certeza a gente vai ter, Deus não coloca peso em ombros frágeis, né? A gente vai estar, né, preparado para enfrentar, vai dar instrumentos necessários para a gente poder enfrentar, né? E vamos lá, né? O PC, não foi no circo romano, não, né, que você encontrou o Macário, né? Não, Não eu dessa encontrei vez, né? o Edmur no circo romano, né? O Macário não, o Macário, né? A gente deve ter encontrado aí, né? Trocando mensagens do Evangelho lá nas ruas, lá, né? Já. Rose, você Tudo queria bem, falar alguma Rosimeire? coisa? A Rose está tentando falar e não está conseguindo. É o som dela. É, precisa, isso. Tem que Ainda ligar o não. som. Ainda não. Agora também. Não tem também problema, a não. gente fala a língua dos sinais. É, Bom, estão me ouvindo? Agora agora sim. sim. Estamos ouvindo. Agora sim? É que eu não estou Sim. ouvindo vocês agora, peraí. Tudo bem? Tá, tudo bem. Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Eu estou aqui desde o início. E, bom, PC, assistir suas palestras é um presente, né? É um presente pelo seu conhecimento e você sempre traz a palestra, o tema, de uma forma tão didática que, assim, eu ficava esperando, nossa, eu quero fazer uma pergunta agora. Aí, o próximo slide, você respondia a pergunta que eu ia fazer. Que bom. Então, é muito bom. E você saiba que você sempre acrescenta. Todas as palestras que eu tive o prazer de assistir, acrescenta na minha vida, chega na hora certa, na hora precisa, tá? E sempre soma. Então, você pode ter certeza que você, assim, todo o trabalho, a dedicação que você tem de preparar faz a diferença. Então, eu quero, em nome de todo mundo, agradecer. Tá? E essa forma clara, a gente não pode fingir, falar assim, ele falou muito difícil, eu não entendi. Você tem todo esse cuidado de trazer de uma forma muito clara, né? Para a gente não se fingir de desentendido. Então, primeiro, muito obrigada. E eu gostaria que você falasse Só te cortando um minutinho, eu queria dizer que eu tô vermelho agora, não é por causa da camisa, é porque eu fiquei encabulado agora, fiquei envergonhado agora. Mas é Muito obrigado, verdade. Rosilene. Muito E é obrigado. verdade, quando as palestras eram lá no centro, depois, né, eu estava ali com as pessoas, todo mundo comentando, porque não é todo mundo que chega, assim, dá esse feedback, uns ficam envergonhados, tímidos, né? E eu posso garantir que essa fala é uma fala como diz, né, não sendo otimista, mas uma fala de mais de 90%, pode ter certeza. Que Então, bom, fico feliz com esse feedback. E que bom que você aceitou o convite, que bom que você não resistiu, usou seu livre-arbítrio para vir para a doutrina espírita, porque foi um grande ganho. Você pode ter certeza que a doutrina ganhou muito mais do que você. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, eu sei que você navega aí também pelo mundo da psicologia, né, curioso, busca e está sempre aberto em procurar conhecer, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho dentro do tema aí, né, que ninguém passa por acaso em nossas vidas, qual é o limite que a gente tem que ter quando a gente tem que recuar, quando a gente não consegue entender que, ou família, ou no trabalho, aquela pessoa difícil que você, na sua sabedoria, consegue lidar, mas quando a gente não consegue lidar, que ao invés da gente estar acrescentando, ajudando, aprendendo, aquela pessoa está fazendo mal,
para a gente qual é o momento que a gente deve recuar para talvez lá na frente, nesta vida ainda, a gente se encontre, estejamos mais preparados para entender e aprender ou ensinar, ou talvez até em outra encarnação também. Fala um pouquinho para nós, por favor. Então, lembrando, né, que as coisas que eu falo, né, é diante da minha opinião perante as experiências que a gente tem de vida, né? Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, eu tiver que fazer essa palestra e tiver uma pergunta dessa, talvez até minha resposta seja outra, né? Mas dentro daquilo que eu vivenciei até agora, a gente percebe que a gente não pode se violentar também, né? Eu acho que o limite é esse, né? A partir do momento que está fazendo muito mal, né? Eu acho que, de repente, é um momento de recuar, como você mesmo diz, a palavra, eu acho que é essa mesmo, recuar, né? Até uma vez, eu conversando, né, com a Maristela, né, que é a esposa do Ivando, né? Uma vez ela falou um negócio, foi muito legal, né? Que a gente tem uma amiga em comum, e ela falava, né? Ela falava assim, olha, eu sei da doutrina e a gente precisa, né, aprender a perdoar as pessoas e aprender a se relacionar com uma pessoa, mas essa pessoa, que era um amigo em comum nosso, não tenho condições dessa encarnação, ela falava. Eu já pus na minha cabeça, já pus no meu consciente que não tenho condições dessa encarnação, que Deus permita que eu reencontre ela em uma outra encarnação, porque ela sentia que não tinha condição, que ela estava sofrendo demais no convívio com essa pessoa, né? Então, naquele momento, ela sentia que ela tinha que recuar. Pode ser que até mesmo nessa encarnação, mais para frente, né, a outra pessoa também evoluiu e se tornou mais maleável, e pode ser que ela também, da experiência de vida, ela, né, tenha, né, outras vivências que aprenda a tentar de novo, por exemplo, né? Então, às vezes a gente percebe que é isso, né? É importante a gente, né, aprender a se relacionar com as pessoas, mas em alguns momentos que perceber que aquilo realmente não está gerando, né, benefício para nenhum dos lados, é preferível, né, estarem, né, as pessoas, né, ficando sem esse relacionamento naquele momento, esperar um amadurecimento, quem sabe a vida traga oportunidade de novo, né? O melhor seria, né, como tem naquela passagem, né, enquanto estão a caminho, acerte as suas dívidas, né? Tem uma passagem dessa, né, no Evangelho até, né? Mas ninguém, né, Jesus, né, como exemplo, né, ele sempre mostrava realmente que nós devemos amar o nosso próximo, mas Deus também não vai nos violentar percebendo que nós não estamos ainda, né, num grau de desenvolvimento que possamos, né, às vezes a gente vai fazer até mais mal para outra pessoa e vai continuar fazendo mal para a gente. Então, acho que a bússola do limite é essa. A partir do momento que não está fazendo bem para ninguém, é preferível, né, se recuar e deixar o tempo passar e as experiências aí se aproximarem novamente, né? Bacana, obrigada, PC. Valeu. Eu que agradeço, né, por todo o seu carinho, pelas palavras, pelo seu feedback, foi muito bom. É como você falou, às vezes a gente faz palestra lá no centro, né, e às vezes a gente não pega o feedback das pessoas, aí a gente vai embora e fala assim, putz, será que consegui agregar alguma coisa? Será que foi, né, deu para, né, não pelo orgulho, nossa, eu quero fazer a melhor palestra, meu Deus, né, não tenho esse, né, esse objetivo, né, a gente só quer passar alguma mensagem que seja produtiva para alguém, né? Mas era uma das minhas missões lá, era me integrar para saber como as pessoas tinham recebido, e por isso que você sempre estava no topo da nossa lista quando a gente fazia as reuniões no início do ano, o pessoal daí a gente, né, os palestrantes, você estava lá em destaque. Que bom, né? Ser convidado sempre é um prazer. Ô, PC, desculpa, você já ultrapassou o tempo, mas aí em relação ao que você falou da Maristela, conheço a Maristela e eu acho que eu sei quem é essa pessoa, também acho que é amigo comum. Mas você, na sua palestra, você observou bem que ninguém aparece na nossa vida por acaso, né? Então, se está aqui é porque a gente realmente
trabalhe. E Jesus é claro nisso. Você falou, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás para e paz com ele. Que o empecilho da reconciliação não parte da gente, né? A gente, como espírito aqui, que a gente deixa sempre aberta essa porta da reconciliação. É como diz o nosso amigo Divaldo, o importante não é a gente ter inimigos, o importante é a gente não ser inimigo. Né? Isso, perfeito. Então, exatamente em função disso que a gente tem que ter esse cuidado de não nos colocarmos como um obstáculo à reconciliação. Sim, com certeza. Legal. Temos aqui também conectados a Priscília, a Mara, nossa querida Suzana, evangelizadora, Nilsara, Denise e Marco Neves. Gostariam de tecer algum comentário? O nosso querido palestrante. Suzana. Sim, bom dia. Bom dia. Eu estava em trânsito, e aí agora eu acabei de chegar em casa, mas não é porque eu estava em trânsito que eu deixei de ouvir sua palestra, porque nada é por acaso, né, Paulo? Com certeza. Então, porque eu sinto muita diferença entre ouvir uma palestra online com o palestrante no momento da palestra e ouvir ela gravada. As vibrações são diferentes. Então, mesmo que eu esteja em trânsito, eu coloco lá para ouvir e aí eu me sossegue, que hoje eu vou receber a família aqui. Mas, enfim, eu quero agradecer porque, em suas palavras, mesmo eu estando fazendo outras coisas, me tocaram em vários aspectos. Duvido que alguém ouça ou assista a sua palestra com as suas palavras e não se sinta tocado em algum exemplo, em algum momento que você citou, porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Então, assim, parabéns, as suas palavras foram muito gratificantes, é um presente, né? Então, assim, por favor, aceite sempre o nosso convite de estar conosco, precisamos ouvir muito ouvi-lo, é muito bom, né? Você é suave, fala de forma muito leve, então, assim, a absorção, ela é muito fácil, né? É fácil ouvir você falar e nos ver nessa situação e nos avaliar em que momento estamos ou se já passamos. Então, muito obrigada. Né? Foi muito importante. E assistirei agora com calma, né? Com certeza virão outras reflexões. Eu que agradeço, Suzana, suas palavras, né? Eu fiquei até emocionado aqui. Aliás, eu sempre fico emocionado quando não tenho vergonha de dizer isso, né? Toda vez que eu vou, né? Faço uma palestra que seja presencial. E agora foi a primeira vez que eu fiz uma online pelo João Batista, né? E eu fico realmente emocionado, porque são pessoas que eu tenho um carinho, né, profundo, e é uma alegria muito grande poder participar. Ok. Mais alguém? Olha, uma das partes que mais me tocou, só para encerrar, que eu sei que nós estamos quase às 11h30, mas quando a palestra é boa, é assim que a gente não quer sair dela, a gente fica agarrado, né? No palestrante também, né? Assim, que bom. Trabalhar com as pessoas que mais necessitam é a nossa maior prova, né? E a gente só aprende isso quando a gente tem humildade de entender, né? A humildade de aceitar. Porque, assim, durante a minha vida toda, eu sempre achei que trabalhar com os mais exigentes, ou com as pessoas mais entradas, ou com o intelecto, né, mais avançado, seriam as pessoas mais difíceis. Não. Essas pessoas nós conseguimos contornar, conseguimos avançar, aprender, mas com as pessoas que mais necessitam, são as pessoas que mais nos exigem, porque é este momento em que a nossa moral é colocada à prova, né? É o momento que você não julga, é o momento que você se identifica naquela situação e não admite. Então, assim, esse seu ponto na palestra foi o que mais me tocou, né? Então, que bom. Muito obrigada. Aqui todos nós precisamos... que todos nós precisamos estar próximos, né? O único que não percebeu disso ainda foi Edmur, que fugiu para a Itália. Mas... Eu estou correndo do vírus. Alguém gostaria
também de contribuir. Ó, o nosso querido palestrante é bom de conversa, hein? O Edmur não colocou essa foto do Coliseu à toa. O PC é descendente de italiano, é bom de conversa. Verdade. Ma che... Ma che piano piano você vai lontano. Sim, prego. Mas quando eu falar Prego. prego, aí não vai falar martelo, hein? Ok. Muito obrigado, pessoal. Se ninguém gostaria, né, de se pronunciar, nós agradecemos profundamente todos aqueles que estiveram conosco nesse encontro virtual, conectados aqui nessa plataforma, nessa iniciativa do João Batista, trazer a palavra do nosso amigo, né? E nós temos, PC, um pedágio, né? Você não foi convidado à toa, né? Na hora do encerramento, né, a prece final, você sabe quem tem que fazer, né? É o ilustre palestrante convidado. Então, agradeço de coração a todos, né? E, por gentileza, PC, você poderia fazer a prece final para encerramento desse encontro? Então, né, agradeço aí mais uma vez a presença de todos, né? Muito carinho, né? Que eu sempre venho aqui com o coração, né, brilhando, que eu venho, não só a minha mente brilhante, mas o coração brilhante, né? E então, nesse momento, agradecemos a Deus pela oportunidade, nessa manhã tão gostosa que aqui estamos, junto com pessoas tão queridas, e realmente todas essas palavras e essas mensagens proferidas hoje, sabemos que é intuição do alto. O alto, através dos bons espíritos, já sabiam o que nós necessitávamos nesse momento, então que possamos refletir sobre todas essas mensagens e aprendamos a nos relacionar com todos aqueles que estão ao nosso redor, sem julgamento e com muito amor. E assim, aproveitando essas boas energias que possam nos envolver nesse domingo, nesse início de semana, para que possamos ter uma semana muito produtiva, com muita luz, com muito amparo, com muita proteção, e que possamos aproveitar da melhor forma possível todas as oportunidades que a vida nos dá. E assim, iluminados pela doutrina espírita, que possamos entender que o próximo é o nosso próximo e que possamos respeitá-lo de todas as formas, da mesma forma como queremos que todos nos respeitem. E assim, unidos na irmandade, através da doutrina espírita, seres humanos que somos, onde todos somos irmãos nesse mundo, e possamos seguir a nossa jornada com muita luz, e agradecemos a Deus por toda essa oportunidade, que assim seja. Que assim seja. Uma